Oi, pessoal. A vida é feita de surpresas, não é mesmo? E nós estamos sendo surpreendidos aí a cada minuto nesse fim de semana, nesses últimos dias, por essa polêmica entre o Elon Musk e todo o sistema de poder que domina o Brasil, sobretudo na questão da liberdade de expressão. Isso é uma surpresa. E essa surpresa se reflete no seguinte: eu queria dar uma surpresa para vocês. A surpresa é uma promoção da Academia Folha Política. Uma promoção para você ter acesso a todo o material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Na Academia Folha Política, tanto no meu curso de Logopolítica, quanto no curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política, como na Agenda 2030, como em vários outros vídeos, materiais, eu e os meus colegas na academia temos falado, talvez mais do que qualquer outro tema, da importância da liberdade da palavra, da liberdade de expressão. Essa é a essência do curso de Logopolítica. Logos é o logos, a palavra, o conjunto de tudo aquilo que o ser humano tem para se comunicar entre si, para construir uma sociedade livre, para se comunicar com tudo aquilo que é mais elevado, com os valores mais elevados. Tudo isso é o logos, né? Tudo isso é o que precisa determinar a nossa vida política e aquilo que está sendo abafado e que agora, de repente, a gente tem uma esperança de recuperar. Então, eu queria convidar vocês para fazer parte desse projeto, Academia Folha Política. Clique aqui na descrição, no link, né, para ter esse acesso com R$ 336 a anuidade. Um abraço. Então, a estratégia deles é se juntar à crítica, né, se juntar às correntes, né, que agora estão batendo de frente contra o Supremo, em termos da liberdade de expressão, né, mas, ao mesmo tempo, afastar dessa corrente aqueles que estão autenticamente ali lutando pela liberdade de expressão. Então, assim, olha, você não pode vencer esse inimigo, então você se une a ele, mas não é que você se una a ele respeitando as posições desse inimigo, que para eles são aqueles que defendem a liberdade de expressão. Não. Eles querem se tornar o inimigo, né? Isso é a estratégia como se diz, do teatro de tesouras, né, e de todos os movimentos semelhantes, né? É o mesmo sistema ser situação e oposição. O mesmo sistema ser aquele que critica e aquele que é criticado, né? Então, esse movimento parece ser um movimento de conquistar a crítica, né? Ocupar a crítica, expulsando dessa corrente crítica aqueles que realmente estão ali para criticar e para destruir o sistema corrupto. Não, eles querem manter o sistema corrupto. Então, o que você faz? Quando não dá para defender frontalmente o sistema corrupto, você ocupa a oposição a esse sistema corrupto, né? E finge de oposição, né? Mas você, na prática, não fará nada contra esse sistema corrupto. Eu acho que esses editoriais revelam isso, né? E a questão da dimensão internacional do Brasil estarem vendo agora que o Brasil se afastou do Ocidente. Estou dizendo isso desde depois da eleição, né? Já tem entrevistas minhas aí no final de 2022, pessoas me perguntando: o Lula vai tentar manter um equilíbrio entre Ocidente e China, ou entre Ocidente e os países totalitários? Não tem equilíbrio nenhum, ele vai de cabeça no bloco totalitário e vai fingir alguma proximidade com os ocidentais, sobretudo através do tema ambiental. É isso justamente que ele fez aí com o Macron, vai lá, mãos dadas na Amazônia e tal, mas está aí fazendo uma política pró-Rússia, pró-China, pró-Irã. Bom, enfim, então fingem aí surpresa e desagrado com isso, mas na verdade também o que eles querem é isso, então ocupar o espaço daqueles que, né, como é o meu caso, né, venho falando e trabalhando, né, tanto como ministro como depois de ser ministro, a favor de uma aproximação do Brasil com o Ocidente, contra o alinhamento do Brasil aos ditadores, aos totalitários. Então, agora, né, acho assim, quem quer um alinhamento do Brasil, não é nem alinhamento, uma aliança, né, do Brasil e uma proximidade do Brasil com os países democráticos do Ocidente, né, olha aí a história recente, fala, quem tentou fazer isso, né?
foi durante a primeira metade, presidente Bolsonaro, da primeira metade do governo, presidente Bolsonaro, comigo como chanceler, implementando essa política dele. Na segunda metade, o presidente acho que desistiu dessa política e deixou na mão de pessoas que, né, começaram a desfazer esse caminho de aproximação com o Ocidente democrático e a reconstruir a aproximação com os totalitários, como a Rússia, por exemplo, como o Irã também. E claro que o Lula depois continuou esse caminho. Então, estamos falando da primeira metade do governo Bolsonaro. Essa é a referência óbvia, né, na política externa das últimas décadas, talvez século do Brasil, para quem gosta de Ocidente democrático, para quem gosta de democracia e acha que o Brasil tem que estar junto com o Ocidente democrático, né? Então, essa é a corrente, eu diria, autêntica, né, que critica o atual alinhamento totalitário do governo Lula e do sistema de poder atual no Brasil. Mas não, o que eles querem? É ocupar, então, essa crítica. Não estão reconhecendo, né? Não é o Merval Pereira reconhecendo que eu estava certo, claro que não, né? É chegar e ocupar, então, nós queremos agora ocupar, né? Quer dizer, está aí a política oficial, que é pró-Irã, pró-totalitários, e nós queremos ocupar, então, também a crítica a essa política oficial, que querem ser oposição também. Então, agora, Merval e esse tipo de pessoa, né, que foram críticos, assim, mentirosos e maldosos da minha política o tempo todo, da nossa política no tempo do governo Bolsonaro, primeira metade, e agora, então, se fazem de pró-ocidentais, mas justamente para nos tirar do jogo, né? Para tirar quem acredita no Ocidente como casa da liberdade e numa aliança ocidental como parte da destruição do corruptariado brasileiro. Essa sempre foi a minha convicção, né? A gente quer destruir o corruptariado brasileiro? Quer. Eu não chamava corruptariado na época, mas quer destruir o sistema corrupto e tal. Foi para isso que o presidente Bolsonaro foi eleito, né? Foi. Você precisa, né, uma política econômica compatível com isso, uma política fiscal compatível com isso, etc., etc., educacional, saúde, tudo isso. E você precisa de uma política externa compatível com isso. Eu falei, vou fazer essa política externa compatível com isso. Como é que você faz, né? Quem são os aliados externos do corruptariado? China, Rússia, Irã, Foro de São Paulo, Venezuela, etc. Vamos cortar tudo isso, diminuir tudo isso, né? Nos afastar de tudo isso, né? E quem pode nos ajudar a transformar o Brasil numa sociedade livre, democrática, com economia de mercado? Os países livres, democráticos, com economia de mercado, né? Então, começamos a construir uma porção de coisa com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os países, então, democráticos da América Latina, com o Japão, com a Índia, quer dizer, não é o Ocidente, né? Japão e Índia, mas compartilham de valores democráticos, com outros países também, não do Ocidente, mas Coreia, Austrália, por exemplo, o Israel, né? Também bastião da democracia. Essa era a nossa política, né? Construída para ser parte de um sistema novo, né? Para ser parte de um enfrentamento do velho sistema corrupto, a dimensão externa disso. Porque sem você mudar o externo, você não muda o interno e vice-versa, né? Então, isso era a proposta autêntica, né? A turma agora do sistema, seus representantes na mídia, não é isso que eles querem, né? Claro que não é isso que eles querem. Eles querem ocupar o espaço da crítica para tirar quem realmente pensa sinceramente que precisamos do Ocidente para nos ajudar a nos livrar do corruptariado. Então, a gente precisa ficar atento a essas duas dimensões, e eu acho que esses dois elementos já começam a fazer, né, nos dá um pouco o que pensar, né? Nos dá um pouco o que pensar. A gente precisa ir ligando os pontos, né? Quando você tem um ponto, né, você não sabe para onde ele vai. Quando você tem 2 pontos, eles já fazem uma linha, né, uma linha reta. Quando você tem 3 pontos alinhados, né, na mesma reta, você já tem, né, uma tendência. Eu acho que esses 3 pontos que a gente falou aqui, Folha, Estadão e Globo, estão na mesma linha. Estão na mesma linha. Então, ocupar o terreno da crítica. Bom, isso para começar a nossa live. Vamos agora continuar aqui entre nós que somos membros da Academia Folha Política, tá? Agradeço a todo mundo que assistiu aqui, que ainda não é membro. Espero que aproveitem, então, a promoção Sociedade Livre, né? Não é um nome, assim,
do nada, é porque nós falamos das bases de uma sociedade livre, de como ela poderia ser, de como ela, se Deus quiser, vai ser, na Academia Folha Política. Então, aproveitar essa promoção é o que eu sugiro agora, R$ 336 a anuidade. Tá bom? Se fizer agora, rapidinho, já nos alcança aqui no restante da live. Essa é a live que agora faz parte da Academia Folha Política, mas da qual a gente abre aqui o início para todo mundo que está aqui no canal YouTube, deixando, no entanto, o convite para que esses que ainda não são membros da academia se associem a esse projeto para então poderem assistir o restante da live, e não só isso, mas também ter acesso a todo o material da Academia Folha Política, um material já pronto e um material que vai surgindo a cada semana. E o que é melhor é que nós estamos com uma promoção para o acesso a esse material, que é a promoção Sociedade Livre. Nestes dias agora, onde esse tema é o tema-chave para nós, brasileiros, resolvemos abrir essa promoção para incentivar ainda mais aqueles que ainda não estão, a que estejam nesse projeto, que é a Academia Folha Política. Um projeto que é de construção de conhecimento e não de simples transposição de conhecimento, né? A ideia é, através de cursos, lives, a gente despertar em cada um de nós o desejo de trilhar o seu próprio caminho de construção de conhecimento e de ação na sua sociedade, e certamente em defesa da liberdade, que é aquilo em que a gente acredita, né? Uma ação que não é, assim, passeio no parque, né? Não é um passeio no parque, é uma luta diária contra as forças tremendas que querem nos amarrar por todos os lados, nos escravizar, que estão aí, a gente sabe muito bem quais são, no Brasil, no mundo. O curso de Logopolítica é parte da academia, eu ministro esse curso todas as quartas-feiras, onde a gente fala das raízes da nossa liberdade, da nossa democracia, ou da ausência de democracia agora, ou seja, é o cortar as raízes da civilização ocidental que está produzindo a decadência da democracia em todo o mundo que costumava ser democrático. Então, antes de tudo, a gente precisa puxar a seiva lá de dentro e os nutrientes dessas raízes que estão, claro, nos gregos, nos romanos, na história, na filosofia, mas que vem, claro, até os nossos dias. É uma coluna que não está morta, né? Estão querendo cortar essa conexão, mas ela ainda está aí, a gente explora isso, porque se a gente não se reconectar com as bases da nossa civilização, inclusive com as bases cristãs, nós não conseguiremos defender a nossa liberdade. Isso é, a meu ver, um ponto-chave, é o ponto onde muita gente erra, muita gente percebe os despautérios que estão acontecendo no Brasil, mas acha que a resposta está simplesmente dentro da política, né? Está simplesmente na busca de melhores leis e de melhores pessoas para executar essas leis. Sim, precisamos de melhores leis e de melhores pessoas para executá-las, mas nós precisamos da energia para isso. E essa energia é uma energia cultural, uma energia de sentimento, de emoção, de integridade do ser humano, que contém uma dimensão material, uma dimensão espiritual. Esse é o reservatório de energia que a gente precisa despertar para as mudanças que são necessárias. Então, muita gente fala, não é o caso de falar de filosofia, nem de cristianismo, porque nós estamos falando apenas de política, apenas de constituição, apenas de instituições, mas com isso a gente continua, né, na melhor das hipóteses, nadando em círculos, na pior das hipóteses, afogando nessa piscina da apenas política, porque aí está apenas um jogo de poder, e você não vai vencer esse jogo de poder de dentro. A gente precisa trazer de fora a luz que vem de um sentimento, de um valor superior de justiça, de um sentimento de um valor superior de liberdade, de verdade. Tudo isso está na filosofia, tudo isso está também na religião cristã. Ultimamente tem havido aí um debate e por parte de pessoas como Richard Dawkins, que é um militante ateísta, que muita gente aí conhece pelos seus livros, e de rejeição completa à ideia de Deus. Outro dia ele deu uma entrevista dizendo, olha,
E a gente perdeu muita coisa ao jogar fora o cristianismo, e eles consideram um cristão cultural. A gente precisa trazer de volta a base de uma sociedade livre que, parafraseando o que ele diz, que está no cristianismo, mas sem Deus, né? Ele quer um cristianismo sem Deus. Ora, isso não existe, né? Essas pessoas que jogaram fora, né, a fé cristã no Ocidente agora se deram conta da besteira que fizeram, mas querem de volta apenas a casca, né, dessa fé, sem a sua energia vital. Enfim, isso representa, então, toda uma visão de pessoas que até são a favor da liberdade, mas não sabem de onde vem a liberdade. Acho que a liberdade vem apenas do nosso exercício cotidiano. Não, a liberdade vem de um anseio de transcendência e de transposição de si mesmo, que é da essência do ser humano. Bom, isso tudo a gente discute no curso de Logopolítica. Então, logopolítica, política, mas vista de fora, vista a partir do logos. Logos é o pensamento, a razão humana, mas é também aquilo que se comunica com uma outra razão, uma razão transcendente. O logos é também, para os cristãos, a figura do Cristo e tudo isso. Bem, temos também a Agenda 2030, toda terça-feira, que é o programa para a gente falar mais das atualidades, embora falemos das atualidades contextualizadas na filosofia, nas aulas, e temos o curso ou melhor, curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência democrática, que é ministrado pelos meus colegas, Hernani e Thaís, na academia, e que visa justamente a dar o panorama, né, desse sistema juristocrático cujos efeitos nós estamos agora vendo muito claramente no Brasil. Além disso, outros vídeos, outras iniciativas e outras matérias entrarão dentro do curso. Do curso não, da academia. R$ 336 por ano é o preço que você paga para ter acesso a tudo isso nessa promoção Sociedade Livre, né? Normalmente seria 420, agora R$ 336, 20% de desconto, menos de R$1 por dia, né? Você paga para ter acesso durante um ano inteiro a todo esse material, acompanha cada semana a nova aula, as novas aulas, a nova live, e ao mesmo tempo pode ir para trás, já temos quase 90 aulas ministradas no curso de Logopolítica. O curso de Juristocracia está mais no começo, mas muito dinâmico também. Então, essa é a oportunidade. Tá? R$ 336 por ano a anuidade. Quem quiser, tem também a mensalidade, R$ 40 por mês, só que aí não tem o desconto especial que a gente está oferecendo aqui. Então, quem quiser, já faz a inscrição agora e já acompanha a live inteira, tá bom? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica.
dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem, dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.